Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o Alexandre e essa é a segunda aula de uma série que eu estou trazendo aí sobre heróis do Antigo Testamento, e nessa aula nós iremos estar falando um pouco mais sobre Enoque, que foi o homem que andou com Deus. Então fique comigo, abre a sua mente que eu tenho a certeza que você vai aprender mais. Então vamos à lição. Então essa é a lição de hoje. Enoque, o homem que andou com Deus. Vamos lá então a palavra introdutória. Vamos ler em Gênesis, depois em Hebreu e, consequentemente, depois em Miqueias. Gênesis 5, 21 ao 24 diz: E viveu Enoque 75 anos, e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 375 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus o para si o tomou. Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradou a Deus. Miqueias 6:8. Ele te declarou: ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus? Amados, depois dessas palavras introdutórias, a gente precisa ter uma ideia do seguinte: em Gênesis 5, 4 importantes personagens da história antediluviana, ou seja, antes que ocorreu o dilúvio, antes do dilúvio, são citados no capítulo 5. 4 personagens são eles: Adão, Metusalém, Enoque e Noé. Esses são os personagens que são citados aí em Gênesis no capítulo 5. Mas, nessa lição, abordaremos a história de Enoque, o segundo homem mencionado na lista dos heróis da fé, lá em Hebreus 11. Então tá aí, a origem de Enoque e significado do seu nome. A palavra Enoque, ela procede do idioma hebraico e significa instrutor ou indicador. Enoque era filho de um homem chamado Jared, e Enoque foi pai de Metusalém, também conhecido como Matusalém, o homem aí que mais viveu na face dessa terra. Matusalém, ele viveu cerca de 969 anos, É muitos anos para uma pessoa se viver, e ele foi o homem que viveu mais sobre essa terra, E a vida de Enoque? Já Enoque, amados, ele viveu cerca de 365 anos, relativamente pouco para a expectativa de vida daquela época, E seu nome é o 7º mencionado na lista genealógica do capítulo 5 de Gênesis. Ele também é citado na genealogia de Jesus, ou seja, Jesus Cristo, ele veio da descendência de Enoque, certo? E como é que era a sociedade no tempo de Enoque? Bem, o mundo havia perdido todo o atrativo para Enoque, porque ele viveu em uma época espiritualmente corrompida, que era a época antediluviana. Muitas pessoas se corromperam naquela época, e foi um tempo de aflição para quem buscava a santidade, e certamente ele enfrentou muitas, pois se dispôs a andar com Deus, mesmo em tempos de tanta rebeldia. E quanto às experiências de Enoque, a primeira experiência que eu venho destacar é que Enoque, ele conhecia a Deus. E a gente não se sabe a maneira pela qual Enoque conheceu a Deus. A Bíblia relata que são vários os caminhos por meio dos quais Deus se revela ao homem
e chega a ser desconhecido por este, né? Nós não conhecemos essas maneiras. A atitude é uma prerrogativa do verdadeiro Deus. Os homens não precisam inventá-lo ou descobri-lo, porque ele mesmo se manifesta às suas criaturas por meios naturais ou até mesmo sobrenaturais. E como é que Deus ele se revela ao homem? Deus ele se revela ao homem, amados, primeiro, pela natureza. Nós vemos muitas passagens bíblicas onde Deus ele se revela de uma forma natural, usando ali a natureza mesmo. Os Salmos de número 19, verso 1 diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Então, uma das maneiras de Deus se revelar ao homem é por meio da natureza, certo? Deus também ele se revela ao homem por meio de sonhos. Nós vemos lá em Gênesis 37:5, dizendo o seguinte: sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos, e por isso aborreciam ainda mais. José era conhecido como homem sonhador. José ele tinha muitos sonhos, porque era Deus que dava para ele. E um desses sonhos, José viu o sol, a lua e as estrelas se curvando diante dele, né? Coisa que mais para frente veio a acontecer. Nós sabemos que José ele foi lançado na cova ali, né, num poço por seus irmãos, por inveja mesmo. Então ele vai ali, pegam José, levam lá para o Egito, fazem de José escravo ali, né, trabalhando na casa de Potifar. E posteriormente José ele também tem sonhos lá, e o faraó teve um sonho. José conseguiu ali, por meio de Deus, né, interpretar aquele sonho. Então José ele veio se tornar governador do Egito, né? E posteriormente a terra em que os seus pais, os seus familiares, os seus irmãos estavam vivendo veio a ter fome. Então os seus irmãos, os seus familiares foram até o Egito, né, para ver se conseguiam escape, para ver se conseguiam alimentos. E aí, quando eles chegam lá, se deparam com José, sendo o quê? Governador do Egito. E aí, eles têm que se prostrar diante de José, vindo a se concretizar o sonho que ele teve, onde ele viu o sol, a lua e as estrelas se curvando diante dele, né? Se referindo a seus familiares. Então, Deus também, ele nos fala muitas das vezes por meio de sonhos. Um outro meio que Deus fala é através de sua palavra, né? Jesus disse lá em Lucas 4:4 que nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus também, ele fala ao homem pela ação direta do Espírito Santo. João 14:26 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, Deus ele usa o seu Espírito Santo, né, que na verdade é ele mesmo, para falar em uma ação direta com as nossas vidas. E também por meio de Cristo, né? Deus também nos fala por meio de Cristo, né? Nesses últimos dias, Deus nos tem falado mais por meio de Cristo. Diz lá em Hebreus 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. E quem é o Filho? Jesus Cristo, né? Deus ele tem diversas maneiras de falar conosco. E essas são apenas algumas maneiras que Deus usa para falar conosco, certo? Ainda com relação às experiências de Enoque, né, nós vemos também que Enoque ele andou com Deus. Essa curta expressão revela de modo qualitativo a excelência da característica de Enoque, a qual era um homem fiel e temente a Deus.
Na realidade, essa é uma grande referência que se pode fazer a alguém que crê no Senhor. Quando passamos a andar com alguém, iniciamos com tal pessoa um relacionamento e desenvolvemos afinidades com ela. Gradativamente, assimilamos os valores e hábitos daquele com quem andamos. E isso pode afetar, sabe no quê? Diretamente na nossa postura, na nossa linguagem e no nosso comportamento. Enoque se enchia da presença de Deus, pois ele andava em sua companhia, amado. Ele compartilhava não só o seu tempo com o Senhor, mas também toda a sua vida. E o que significa andar com Deus? Andar com Deus significa aí, primeiramente, viver para Ele. O apóstolo Paulo diz o seguinte em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida agora que vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Viver com Cristo também significa ser guiado pelo Espírito Santo. Diz lá em João 16:13: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Andar com Deus significa viver em santidade. Hebreus 12:14 diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Andar com Cristo também significa se encher de sua presença. Efésios 5:18: e não vos embriaguei com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Isso aí significa andar com Deus. Também com relação às experiências de Enoque, nós podemos ver também que Enoque, ele agradou a Deus. Enoque agradou tanto a Deus com sua vida, que o Senhor para si o tomou. E a Bíblia relata que Enoque foi transladado para não ver a morte, porque exerceu uma profunda fé e comunhão com o Altíssimo, alcançando testemunho de que agradou a Deus. E o Senhor, amados, amou de um modo tão especial que para si o tomou, né? Para os teólogos, esse teria sido o primeiro arrebatamento bíblico, né? E para nós também, não só para os teólogos, mas a gente vê na Bíblia Enoque sendo o primeiro arrebatamento bíblico. Enoque também, nós podemos ver que Enoque ele foi um profeta de Deus. Na pequena carta escrita por Judas, foi relatado um espaço para ele mencionar Enoque como um profeta. Diz lá em Judas 1,14: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. E essa profecia de Enoque, ela foi literal e profundamente escatológica. Ela se referiu de modo explícito à segunda vinda de Cristo. E é possível que Enoque, por ter sido um profeta, também tenha sido um pregador, como ele profetizou a respeito da vinda do Senhor com milhares de seus santos. É provável que tenha pregado a palavra de Deus à sua geração, alertando-a sobre o juízo divino que estava por vir e conclamando-a ao sincero arrependimento, a fim de alcançar a misericórdia de Deus. E a vida de Enoque também ela tem um simbolismo, né? E qual que é esse simbolismo da vida de Enoque? É um simbolismo escatológico, né? Primeiro aí nós vemos Noé, né? Tem a sociedade da época e tem Enoque. Noé
ele representa esse simbolismo, ele representa o povo de Israel, né, que atravessará a grande tribulação. A sociedade da época representa o mundo, né, o mundo que sofrerá os horrores narrados na palavra, ou seja, aquelas pessoas que ficarem depois do arrebatamento da igreja, né, eles vão sofrer aí o período chamado de período tribulacional, né, onde Deus ele vai despejar aquelas taças, aqueles horrores todos que está descrito no livro de Apocalipse. E Enoque, é claro, ele representa a igreja que será arrebatada para estar com Deus como ele foi. Então, amados, esse foi mais um estudo aí que nós viemos a trazer, né? Falando sobre Enoque, a vida de Enoque que foi um homem que andou com Deus. Então, fique na paz e até a próxima. Se você gostou, dê o seu joinha, né? Se inscreve no canal e, se possível, amado, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Fique com Deus, fique na paz e até o próximo estudo. Até mais.